Faltam menos de 3 meses para a primeira fase do exame 47 da OAB, marcada para o dia 6 de setembro. E, se nesse pouco tempo o seu plano é assistir um cursinho inteiro de matérias, você precisa fazer um cálculo antes de você gastar o seu tempo e o seu dinheiro à toa. Porque eu falo e eu provo. Estudar para a OAB por cursinho de videoaula é um dos erros que mais fazem as pessoas reprovarem. Primeiro, eu vou deixar claro do que eu estou falando. Quando eu digo cursinho de matérias, eu falo daqueles cursos comuns de videoaulas longas, com um professor dando aula de matéria por matéria, tipo administrativo, penal, constitucional, civil, ética, por aí vai. São aqueles cursos que fazem muita propaganda aqui no YouTube, prometendo revisar o curso de direito inteiro para a primeira fase da prova da OAB para te preparar. E o problema número 1 deles é o tempo. O tempo é o recurso mais escasso que você tem nessa preparação. Dinheiro, de um jeito ou de outro, você até dá um jeito de recuperar depois. Mas o tempo que você joga fora estudando errado, esse você não compra nunca de volta. E olha o tamanho desse buraco. Esses cursinhos costumam anunciar de 800 a 1.000 horas de videoaulas para você estudar para a primeira fase. Vamos botar na ponta do lápis com 800 horas, que é o piso. Dividindo essas 800 horas de aula, digamos por 4 horas de estudo por dia, o que já é bastante, vamos concordar, são 200 dias só para assistir tudo. Isso dá quase 7 meses estudando de segunda a segunda, todo santo dia, inclusive feriados, 4 horas por dia, sem folga nenhuma. E isso contando que você assista cada aula apenas uma vez e já grave tudo de primeira. O que, convenhamos, nenhum ser humano normal consegue fazer. Agora vamos para a vida real. Se você quiser folgar nos fins de semana, estudando 4 horas de segunda a sexta, ou deixar para revisar no final de semana, já viram 10 meses. Caiu para 3 horas por dia? São 13 meses. Mais de um ano da sua vida só para ver as aulas uma única vez. E se você só tem 2 horas por dia, a conta vira um pesadelo. São 20 meses. Quase 2 anos. Ficou assustado com esse tanto de tempo? Pois é, os números não mentem. Mas calma que tem uma segunda pegadinha. E essa é a que machuca o bolso. Esses cursinhos quase sempre expiram o acesso. Você paga, mas só pode assistir as aulas dentro de um prazo, que costuma ser de 3 a 4 meses, geralmente até a prova. Repara na armadilha. O seu acesso dura de 3 a 4 meses. Mas pela conta que a gente acabou de fazer, você precisa de, no mínimo, 7 meses só para ver tudo uma única vez, se tiver 4 horas por dia e estudar finais de semana e feriado também. É como assinar uma série inteira e o acesso cair antes de você chegar no último episódio. A conta simplesmente não fecha. Resultado, para terminar o curso, você é obrigado a pagar de novo. E aí o bolso começa a sangrar e o seu dinheiro a ir embora. Digamos que esses cursos custam R$600 a cada período de acesso. E eu já tô jogando baixo, porque tem alguns que são bem mais do que isso. Mas vamos com R$600. Para os 7 meses estudando todo dia, 4 horas por dia, são 2 renovações pelo menos. Então ficaria R$1.200 apenas para a primeira fase. Quer folgar no final de semana? Os 10 meses viram R$1.800. Com 3 horas por dia, os 13 meses chegam a R$2.400. E segura essa, estudando 2 horas por dia, os 20 meses te custam R$3.000. Isso para ver cada aula uma única vez. Quase o preço de uma viagem ou de uma boa parte de uma moto jogado em aula que você nem vai terminar a tempo da prova. Agora me diz se isso não é uma perda de tempo e de dinheiro de verdade. E o pior nem é o valor, é que no fim dessa maratona você reprova. Não porque você é incapaz, mas porque tentou ver tudo e não deu tempo de dominar o que realmente cai. E aí a pessoa acha que o problema é ela e volta a pagar o cursinho de novo e vira um pagador de boleto que nunca chega na aprovação. Mas isso não tem que ser assim. E é aqui onde eu quero virar a sua chave. Estudar bem pro AB não é assistir 800 horas de aula até cair no sono. Estudar bem para a prova do AB é saber o que focar e atacar exatamente aquilo, mesmo com pouco tempo no dia. Porque o AB não consegue cobrar 5 anos de faculdade em apenas 80 questões. Ela é obrigada a priorizar os assuntos e deixar uma montanha de coisa de fora da prova. Então, se você descobre o que ela mais gosta de cobrar e estuda bem esses assuntos, as suas chances de passar sobem muito, estudando bem menos do que essas 800 horas. E como descobrir o que o AB realmente cobra na prova? Analisando
as provas passadas. O que foi importante nos últimos exames tem altíssima chance de continuar sendo importante no exame 47. Foi exatamente assim que eu passei, estudando sozinha e com pouco tempo. Mas eu analisei as últimas provas do AB, as últimas 10 provas do AB, e foquei no meu estudo só no que mais se repetia, direto pela letra da lei. E olha que esse estudo direto pela letra da lei faz toda a diferença, muda completamente o jogo. Isso acontece porque cerca de 70% das alternativas corretas da primeira fase são cópia praticamente literal de um artigo de lei. Ou seja, quem estuda pela letra da lei reconhece a resposta mais rápido e cobre muito mais conteúdo do que quem veria uma aula de 50 minutos. E é exatamente isso que eu já entrego pronto para os alunos da minha mentoria, na minha análise das cores. Um direcionamento bem certinho, onde eu separo os assuntos importantes por ordem de importância para você ter o direcionamento perfeito, ponto a ponto do que estudar. Só para você ter ideia do tamanho disso. No exame 46, os assuntos de 65 das 80 questões da prova do AB estavam dentro dessa minha análise. Ou seja, mais de 81% da prova estava na mão de quem estudou só o que eu separei. E quem quer o caminho pronto, com a análise das cores atualizada, meu banco de questões comentadas, passo a passo do estudo estratégico para a primeira e segunda fases, e a minha mentoria individual por WhatsApp, do começo ao fim do seu preparo, é só dar uma olhada no link aqui na descrição abaixo. Mas, Rai, e se eu quiser fazer isso sozinho e de graça? Sem problema, também dá. É só fazer a sua própria análise. E foi exatamente assim que eu mesma fiz. Nesse caso, você vai pegar as provas passadas no site oficial do AB, sempre da mais recente para a mais antiga, e vai analisar questão por questão quais os assuntos da lei estão sendo cobrados. E aí você vai anotar tudo num caderno, planilha, ou onde você preferir, para criar uma estatística dos assuntos cobrados. E a cada prova analisada vai ficando mais claro que a AB ama cobrar. E eu recomendo pelo menos 10 provas. Dá trabalho? Bastante. Mas é muito mais rápido e mais eficiente do que se enterrar em 1000 horas de aula que vão levar mais de 2 anos de estudo para acabar. Olha, eu não tô dizendo que todo curso próprio é ruim, mas não dá para fingir que existe um monte de cursinho que lucra com a sua reprovação. E eu não quero que você seja mais uma vítima desse ciclo. Por isso que eu fiz questão de deixar esse aviso aqui hoje. Bem, desejo tudo de bom no seu preparo para o exame 47. E eu tenho certeza que esses outros vídeos aqui do canal também vão te ajudar nessa missão. E a gente se vê em outros vídeos aqui no canal, ou quem sabe, lá na minha mentoria, estudando de forma inteligente e eficiente para vencer essa prova de uma vez por todas. Até a próxima!